Pastor, fica à vontade. Pastor Marcelo vai estar ministrando a nossa vida nessa manhã. Graça e paz, igreja. Bom dia. Tudo bem? Amém? Pastor, acho que você levou meu celular. Esse é o meu. Meu Deus, está lá. Amém. Amados, confesso para vocês que não é só com alegria que estou aqui nesse momento, é com muito temor. Confesso que o que eu vou ministrar aqui para vocês, a palavra de hoje, é sobre os movimentos que nos levam à vitória. A palavra que eu vou ministrar hoje se diz a respeito à movimentação, a nós estarmos em movimento para que as bênçãos de Deus aconteçam. Nós estamos vivendo uma semana profética, nós estamos vivendo nesse local algo que Deus já preparou para nossas vidas, para que nós possamos receber o melhor dEle, e para que aquilo que a gente acreditar que sai desse altar, nós possamos viver em nome de Jesus. Para quem estava aqui na sexta-feira, com o pastor Arthur, você observar quando ele ministrou sobre aquela viúva, dela se movimentar e ir lá buscar aquele graveto, porque ela tinha, talvez a última refeição dela, mas ela se movimentou, ela foi buscar um graveto, e ao buscar aquele graveto, ela encontrou o profeta. Ontem, fomos ministrados pela missionária Gabriela, de que Jesus tira aquele cego, movimenta aquele cego, tira ele do local de conforto dele, como ela mesma até mencionou, que um cego sabe aonde estão as coisas, tira ele da zona de conforto, para levar ele para um local, aonde ele desconhecia, movimento. Deus só vai fazer as coisas nas nossas vidas quando nós estivermos em movimento. Seja para que você seja abençoado, seja para que você abençoe alguém. Deus nunca vai usar a tua vida, a minha vida, a nossa vida, para nos abençoar enquanto nós estivermos parados. Amém? Eu queria que você abrisse a tua palavra em Marcos capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. E aí eu vou testemunhar também algo maravilhoso. Eu também tenho muitas promessas na minha vida. Umas se cumprindo, outras que ainda irão se cumprir. E no dia 23 do ano passado, do final do ano, por muito tempo, por 20 anos, eu morei em São Paulo, eu saí de Cuiabá, fui a São Paulo, conheci a minha esposa lá, lá eu me converti, encontrei Jesus, lá eu comecei a minha vida ministerial. Lá foi quando eu me entreguei totalmente a servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que não importa como nós estamos, mas Ele nos abraça, mas Ele nos pega lá do lamaçal para nos levantar e colocar à mesa ao Rei. Basta a gente enxergar com os olhos espirituais, basta a gente estar disposto a viver aquilo que Ele tem para nós. E ao longo da minha trajetória ministerial, por um período de 7 anos, eu fui, junto com minha esposa, à frente de um ministério. E por algumas ocasiões, acabamos indo para Cuiabá, aonde servimos como pastores auxiliar numa igreja, aonde somos gratos aos pastores que nos receberam muito bem, que nos acolheram, e aonde servimos naquele tempo de 2 anos e meio.
Mas eu não tinha pretensão nenhuma mais de estar à frente de um ministério. E do ano passado, no meio do ano passado para cá, Deus começa a me incomodar e eu começo a orar, e a minha esposa também. E num determinado momento nós nos encontramos no sentido espiritual e fomos colocar o alinhamento das coisas, e aquilo que Deus estava falando com ela, estava falando comigo. E aí foi quando que, em menos de um mês, Deus revirou a nossa vida. Conversamos com nosso antigo pastor. Aquilo que eu tinha no coração, Deus tocou no coração do pastor Marquinhos e se alinhou. Quando eu o procurei, ele não falou de Comunidade Batista Vida. Ele simplesmente se propôs numa oração. E quando, em outro momento, após eu ter falado para minha esposa, ele se propôs. Uma terceira pessoa que não sabia nada, que eu nem conhecia, que tinha me visto por acaso na igreja, chegou e profetizou: você está saindo do seu ministério, não está? Deus vai fazer isso, isso e isso. E no dia 23, em São Paulo, quando eu fui visitar a família da minha esposa, passar o Natal, porque a minha família mora em Cuiabá, a dela é em São Paulo. Eu fiquei uma tarde com o apóstolo Paulinho de Jesus, o pastor Paulinho de Jesus. Não sei se vocês conhecem o testemunho dele. Se tem alguém aqui que já ouviu falar do Paulinho de Jesus, é um testemunho muito forte. Era alguém que era travesti e hoje prega a palavra de Deus, converte milhares e milhares de pessoas no Brasil. E eu o conheci lá no antigo ministério. E ele, ao me ver, nós marcamos um café no shopping. E ao me ver, a primeira coisa que ele falou foi: Deus manda dizer isso para você. E você, logo no começo do ano, você já está vivendo a dupla honra. Estar nesse altar hoje, irmãos, talvez para você possa parecer mais uma pregação de um pastor. Talvez para você que vai estar me ouvindo, possa parecer mais um pastor que o pastor Marquinhos convida. Para mim não. Para mim é uma dupla honra. No dia 23 ele falou: você estará recebendo logo no início a dupla honra. E quando eu decidi a data, o pastor Marquinhos falou: vem na conferência. Vai ser um tempo da gente se alinhar e vai ser um tempo de bênção também na tua vida. E quando eu estava fazendo as malas, pastor, a Lília virou e falou assim: você tem preparado uma palavra? Eu falei: não, amor, não tenho. É conferência. Quando que o pastor Marquinhos vai me falar para me fazer uma palavra? E acho que foi na quarta-feira, quinta-feira, o pastor Marquinhos me manda uma mensagem: meu amigo, tu prepara uma palavra que domingo você vai trazer. Na mesma hora, eu lembrei daquela quarta-feira, dia 23, do apóstolo Paulinho de Jesus. No início do ano, Deus já está te dando a dupla honra. Amém? Para mim é dupla honra. Para mim é dupla honra, não só por estar no altar. Para mim é dupla honra a confiança do pastor Marquinhos em me colocar, em ceder a esta oportunidade e com muito temor trazer a palavra. Para mim é dupla honra porque nós estamos vivendo um ambiente profético. São dias proféticos, bem ou mal.
não sendo uma manhã profética com palavras, mas o ambiente é profético nesse lugar. Tudo que está acontecendo nesses dias aqui é profético. As palavras que saem daqui estão sendo proféticas. Então, são palavras que vão mudar a nossa vida. São palavras para você receber e a partir deste ano você tomar posse e ir para o novo de Deus. E talvez vocês não tenham, ou quem já esteve aqui, se atentado. São palavras de movimento. Pastor Marquinhos, quando ele subiu aqui, antes ele falou algo na sexta-feira que as palavras proféticas, elas se encaixam. E quando ele foi no pastor Vitor Hugo, ele viu mais de 10 pregadores, se não me engano, né, pastor? E todos eles, sem se conversar nada, e as palavras se encaixaram. E eu, na hora que eu pedi para Deus a palavra, Deus me colocou essa palavra. Eu falei, mas Senhor, não questiona, ministra. Então eu quero ler com vocês, para vocês entenderem a questão da movimentação que nós estamos vivendo. Movimenta, meu irmão. Sai do teu lugar, esteja disposto a ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida, porque dias melhores virão. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Todos acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. E eu acho que também tem um telão, glória a Deus. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havendo também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te dá-lhe parecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento, o mar, lhes obedecem? Senhor, fala conosco nessa manhã, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. Busca, Senhor Deus, trazer um renovo para nós. Que a minha boca, Deus amado, Deus querido, seja usada pelo Teu Espírito Santo. Que eu possa me esvaziar agora, Senhor Deus, e a Tua glória se manifestar neste lugar, em nome de Jesus, amém. Com certeza você já ouviu essas ministrações, dessa passagem. Com certeza você já ouviu ministrações relacionadas com a fé daqueles discípulos que se atemorizaram com a tempestade, a pouca fé daqueles discípulos por estarem com Cristo naquele momento, ou até mesmo, vocês já ouviram a mensagem de que eles ficaram perplexos com aquilo que Jesus fez, conforme a mensagem nos traz. Mas como eu disse nessa manhã, tem algo a ver com fé sim, mas eu quero falar para vocês sobre movimentação, sobre você se movimentar. Os discípulos haviam estado com Jesus um dia inteiro. Jesus tinha ministrado à beira do mar para uma grande multidão, ensinando essa grande multidão, falando para essa grande multidão
E com toda certeza, falar também cansa. Para quem ministra, para quem dá palestra, para quem fica dando aula, chega um momento depois da aula, depois que você fala, depois que você ministra, que você sabe que você cansa. Para quem é do louvor, sabe que depois que faz os louvores, por mais que seja de meia hora, é cansativo também. Tudo aquilo que exige, não só a parte física, mas também a parte mental do ser humano, tá? Também cansa. E os discípulos, também assim como Jesus, com toda certeza, estavam cansados. E era final de tarde. Talvez para eles, o mais cômodo naquele momento era o quê? Vamos passar a noite aqui. Ô Senhor Jesus, para que nós vamos para o outro lado agora? Para que nós vamos pegar o nosso barco, enfrentar o mar, o lago e atravessar? O que tinha daquele outro lado? O que poderia ter daquele outro lado, aos olhos naturais dos discípulos, que seria atrativo? Do outro lado, para quem não sabe, eram povos pagãos, povos gentis, incrédulos, que não compactuavam, vamos falar assim, com a cultura judaica. Então nada para eles, discípulos, para os apóstolos, era atrativo. Nada naquele momento seria interessante para eles. Então por que não passar a noite lá? Mas por obediência à voz de Cristo, pegaram o barco e seguiram. Foram. E no meio surge a tempestade. Jesus vai lá, acalma a tempestade. Eles chegam do outro lado. Ao chegarem do outro lado, eles se deparam com alguém nada mais, nada menos que uma pessoa que estava com uma legião de demônios. Quando Jesus o convidou, ou pediu para que eles seguissem, eles não tinham a visão do futuro, eles não sabiam o motivo principal. Jesus já sabia. Jesus sabia que ele tinha algo a se fazer naquele local. Jesus sabia o propósito daquele local. Jesus sabia o porquê que ele tinha aqui naquele local. Os discípulos não. Mas quando eles chegaram naquele local, quando Jesus encontrou com o gadareno, quando Jesus o expulsou aquela legião de demônios, jogando aos porcos, e os porcos foram para o mar, aí sim, os discípulos foram entender o motivo daquela movimentação. Muitas vezes, eu e você não sabemos o porquê Deus nos direciona para um lugar. Mas eu quero te dizer nessa manhã o seguinte: simplesmente obedeça a voz de Deus. Porque se Ele está te mandando, Ele vai estar com você. E Ele vai cumprir os propósitos para os quais Ele te mandou e você fazer. Amém? Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente não consegue entender o porquê. São vários testemunhos que a gente ouve. Você tem um testemunho aqui do pastor Marquinhos, da pastora Ana, de tudo aquilo que eles já viveram, de tudo aquilo que eles ainda vão viver. Eles ainda estão num processo. Para quem está caminhando, ou para quem está chegando agora, para você que está chegando agora nesse ministério, assim como eu, busca saber da história. Porque antes de estar aqui, pegar o voo e estar aqui, por mais que eu tinha já um conhecimento, por mais que eu acompanhe o pastor Marquinhos, eu fui saber da história da igreja. Eu fui saber um pouquinho da vida. Porque uma coisa é eu ter um relacionamento de amizade. Outra coisa é eu saber o que já foi passado.
o que Deus colocou, o que Ele já passou, para entender o porquê também de Deus estar me mandando para este lugar. O porquê de Deus também estar fazendo com que eu faça parte da família Comunidade Batista Vida. O porquê que eu tenho promessas e essas promessas vão se cumprir aonde eu estou debaixo da cobertura do pastor Marquinhos. Mas eu estou me movimentando. Os discípulos se movimentaram. Aí você pode virar e falar bem assim: pastor, mas as bênçãos não foram para os discípulos. E você está me falando para me movimentar. Sim, não foram para os discípulos naquele momento. Mas olha o que eles testemunharam. Olha o que eles aprenderam. E olha que depois que Jesus foi para a ascensão, olha o que eles fizeram. Olha o legado que Jesus deixou. Para que depois que eles continuassem a obra, eles pudessem testemunhar e eles pudessem fazer para o reino de Deus. Às vezes, as coisas não vão acontecer para você, mas você vai ser canal de bênção para as outras pessoas. Por que eu passei isso? Porque o Senhor me trouxe. Não questione. Sempre haverá um propósito para o processo a qual você está passando. Seja para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Alguém sempre vai ter benefícios. Nesse processo, nessa movimentação, ou você vai ter testemunho, ou você vai estar num lugar onde você vai abençoar alguém. Muitas vezes nós nem imaginamos o porquê nós estamos naquele lugar, mas Deus sabe porque Ele te levou. Por que eu vou? Vá, porque tem um propósito de Deus. Quando você obedece, sem enxergar, mas você obedece, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, para você e para o próximo. Amém? Não tenha medo, não tenha medo. O grande problema nosso é que nós não conseguimos ter muitas vezes olhos espirituais. O grande problema nosso é que nós estamos vivendo somente o momento. Eu só quero ver o momento. Eu quero ser o imediatista, como a missionária falou, como o próprio pastor Marquinhos já pregou. Eu quero viver o agora. Mas você não pode viver o agora sem estar pronto para o amanhã. Deus, Ele pode te abençoar a hora que Ele quiser. Ele nos abençoa da maneira que Ele quiser. Mas Ele quer te abençoar para que você, quando você receba essa bênção, você desfrute dela. Você tem que aprender a desfrutar das bênçãos. Nós temos que aprender a desfrutar das nossas bênçãos. Não simplesmente receber o milagre. Eu sempre falo, e se você discorda, amém. Promessas são para ser vividas continuamente. Milagres são momentâneos. Lógico que existe a diferença de um milagre para a cura de um cego. Lógico que existe a diferença de um milagre para aquele que está doente, que é uma cura. Lógico que existe diferença de um milagre para aquele que não andava. Mas muitas vezes nós estamos pedindo milagres pequenos para Deus, momentâneos para Deus. Milagres para que Deus faça com que a gente saia daquele momento, naquela ocasião. Só que não conseguimos enxergar que Ele precisa e quer nos preparar para um crescimento, para um nível superior, para que eu e você possamos usufruir de bênçãos contínuas. Essa é a diferença. Eu passo a orar para Deus para o hoje, para que as coisas aconteçam hoje, porque eu estou com dificuldade hoje. Mas eu não passo a enxergar que Ele quer fazer com que eu e você vivamos um processo para um todo. Ele faz.
Ele vai lá, ele traz alguém para te abençoar, ele traz alguém para te prosperar. Mas o que ele quer é que eu e você entendam que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E se você é filho, se você é filha, você tem herança dele para ser vivida. Então, passe a olhar para o destino. Olhe agora o teu destino. Comece a olhar o quê? O final e não o início. O início muitas vezes é cansativo. O início muitas vezes é exaustivo. Às vezes você está cansado. Às vezes suas crenças, a machucadura, tudo aquilo que fizeram com você no passado, seja na parte da sua família, seja no teu trabalho, seja com teus amigos, seja quem for, te machucou. E quando vem o direcionamento do profeta, quando vem o direcionamento de um pastor, quando vem o direcionamento da palavra, quando você ouve a voz de Deus na oração, você está sem força para ir adiante. Você não tem mais aquele entusiasmo, aquela impetuosidade do Espírito. Comece a esquecer um pouco das coisas velhas que se passaram. Viva o novo de Cristo para você. Deus é um Deus de recomeço. Este ano, para este ministério, é o ano do recomeço. Deus está recomeçando as coisas nas nossas vidas. Deus está recomeçando as coisas na sua vida. Aprenda isso. Aprenda a ouvir, a receber, tomar posse e viver. Vocês já perceberam que Deus é um Deus de recomeço na Bíblia? Você já percebeu que Deus recomeça todos os dias conosco? A palavra diz que as misericórdias se renovam todas as manhãs, todos os dias somos beneficiados, todos os dias existe um recomeço de Deus para conosco, pelo amor, porque Ele quer que você desfrute, Ele quer que você viva, Ele quer que eu e você possamos ser filhos legitimados, coroados por Ele. Mas eu preciso entender isso, mesmo numa exaustão, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo amargurado, mesmo às vezes depressivo, mesmo sem força. Busque em oração, busca na palavra, busque em louvor, busca com seu líder, busca com seus pastores, vá atrás de alguém para que você possa ser aconselhado e mentoreado, vá atrás da voz do Espírito Santo para que você não pare, porque Ele sempre terá uma direção para a tua vida. Assim como os discípulos não entendiam aquele propósito, Jesus sim, e todas as vezes que Ele te direcionar para algum lugar, Ele já sabe que você vai passar. Ele sabe, nós não. Mas que eu e você possamos começar a ouvir a voz de Deus e começar a ser obedientes a ela. Porque muitas vezes Deus fala para mim, para você, vai ser assim. O passado vem na nossa memória e a gente não consegue viver. Irmão, se fosse pelo passado eu não estaria aqui. Se fosse pelo meu passado eu não estaria aqui. Pode ter certeza. Se fosse pelo meu passado eu não estaria aqui. A única diferença que faz com que eu estou vivendo aqui, o que eu quero viver, não é a promessa, é a posição que eu tive junto com a minha família, junto com a minha esposa, de viver. Promessas todos têm, poucos usufruem. Aprenda isso. Promessas
Muitos têm, mas poucos usufruem. Quero te falar uma coisa: inspiração sem ação nunca passará de uma frustração. Aprenda isso. Inspiração sem ação nunca passará de uma frustração. As conquistas só vão acontecer na sua vida, na minha vida e na nossa vida quando nós estivermos prontos para viver o novo. Quando você e eu estivermos prontos para nos movimentar. Comece a se movimentar. Comece agora a ser diferente dos outros. Comece agora a tomar uma atitude. Comece nesta manhã tomar uma atitude, a atitude de se movimentar, a atitude de ir à frente, a atitude de ouvir a voz do Senhor, a atitude de que mesmo no meio da escuridão, mesmo passando por trajetórias difíceis, mesmo por aquilo que você possa ter vivido, Deus vai te abençoar. Não tenha medo do que você vai passar. Jesus vai estar na polpa com você. Diferencie dos outros. Tome uma posição e comece um ano que nem você está começando, diferente. Tenha atitude, tenha ação e Deus vai te abençoar. Fica de pé. Eu quero só orar por você nesta manhã. Senhor, que o teu povo tome a atitude, Pai amado, Pai querido. Que o teu povo posicione na tua voz, Senhor. Que o teu povo possa viver, Senhor Deus, esse ano de recomeço. Um ano, Deus amado, Deus querido, abençoado. Um ano, Senhor Deus, aonde, Senhor, eles irão se movimentar para as bênçãos. Um ano onde eles irão, Senhor, Deus, em busca daquilo, Senhor, que o Senhor tem de melhor. Aquilo que o Senhor já falou para eles vai se concretizar. Eles não irão ficar parados, Senhor, mas pelo contrário, Deus, eles irão se movimentar, eles vão crescer, eles vão buscar, Senhor, aquilo que é bênção, aquilo que é melhor, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo, Senhor, que os olhos não enxergaram e aquilo que jamais penetrou no coração deles. Eu sei que é o que o Senhor tem reservado para eles, e eu declaro e eu profetizo na vida deles, que eles vão viver o bom, o melhor, o agradável, o perfeito do Senhor, e que tudo aquilo que é impedimento, nesta manhã, está caindo por terra, em nome de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém e amém.